Agora que eu tenho os objetos organizados em camadas, eu posso desligar uma camada ou ligar uma camada para ter o desenho menos poluído. Como é que eu faço isso? É muito simples, basta que eu venha aqui na minha lista de layers, escolho o layer e clique nesse solzinho aqui. Visualmente, se eu clicar nessa lâmpada, o efeito vai ser o mesmo. Só que você nunca deve utilizar essa lâmpada, porque quando você desliga com ela, o peso do seu desenho continua o mesmo. Ou seja, se você tinha 1 milhão de objetos na tela e você desliga com isso aqui e eles somem, no AutoCAD, na memória, eles continuam presentes. Então é até arriscado você apagar algum objeto desse sem querer, se você utilizar determinadas operações. Sempre você vai usar esse solzinho. Então, por exemplo, eu quero desligar as paredes. Eu clico aqui, ele desliga tudo que está no layer de paredes. Eu quero desligar as linhas de centro. Eu clico aqui, tudo que está no layer de linha de centro eu posso desligar. Agora, se eu tentar desligar a projeção do beiral, ele não vai deixar. Eu vou clicar. Ele não deixa e dá essa mensagem. Esse layer não pode ser congelado porque ele é o layer corrente. Então você não pode desligar esse layer porque ele é o layer corrente. Você até conseguiria fazer com que ele desaparecesse da tela clicando nessa lâmpada, mas eu não recomendo que você faça isso. Tá? Então, via de regra, o layer que é corrente não pode ser desligado. Vamos então ver algumas outras opções do comando de layer. Uma opção interessante é essa opção do cadeado. Quando você clica, deixa eu ativar novamente os layers que eu tinha congelado. Quando você clica nesse cadeado, você está dizendo o seguinte, olha, os objetos que estão nesse layer não podem ser alterados. Vou clicar aqui nas paredes também. Então, os objetos que estão no layer de linha de centro de paredes não poderão ser alterados. Se eu tentar clicar, por exemplo, nessa linha e apagar, eu não consigo clicar nela e apagar. Posso tentar quantas vezes eu quiser. Se eu quiser modificar, esticar essa linha, fazer qualquer coisa, cortar, vou usar o comando TR, eu não vou conseguir cortar, porque esses objetos estão no layer congelado. Eu até consigo, por exemplo, puxar uma linha a partir do fim dessa linha. Então, se eu quiser desenhar uma linha e utilizar a precisão de endpoint, por exemplo, e tomar a referência aqui do fim dessa outra, eu consigo, mas eu não consigo alterá-la. Então, o objeto não está disponível para alteração, somente como referência. Isso é útil quando você está fazendo, por exemplo, um projeto em cima de uma planta existente e você não quer correr o risco de alterar alguma coisa que existe naquela planta. Ou quando você vai mandar a sua planta para alguém e quer que a pessoa tenha a menor chance possível de alterar a sua planta. Então você você trava aquele layer, né, nesse cadeadinho e o layer não fica disponível para edição. Existem outras operações, eu vou ligar, destravar agora aqui, né, esses layers, você vê que eles ficam até mais clarinhos na tela, né, para indicar que eles estão agora disponíveis para edição. Agora eu consigo clicar neles e consigo alterar qualquer coisa aqui, apagar, né, não tem problema nenhum. Bem, existem outras opções no comando de layers que eu posso acionar na tela de layers. Então quando eu entro quando eu entro aqui em LA, eu tenho a lista dos layers e eu tenho algumas colunas. Essa coluna Freeze é a coluna do solzinho, vocês já entenderam para que serve. Essa coluna On, vocês também não devem mexer, né? Vocês entenderam também para que é. Lock, também ok. Cor, tipo de linha, espessura, não tem problema. Aqui, se eu quiser, nessa coluna, eu posso identificar uma transparência, eu posso deixar o objeto mais transparente na tela, né? Então, se eu tiver uma chura muito densa, eu quero deixar ela mais fraquinha na tela, alguma coisa assim, eu posso deixar uma transparência nesse layer. Então, eu posso ajustar isso se eu quiser. Essa coluna aqui, Plot, é uma coluna que, se eu clico, por exemplo, digamos que eu clique aqui, essa linha aqui aparece com o símbolo de uma impressora e um sinal de proibido aqui. Significa o seguinte, todos os layers que tiverem com essa impressorinha aqui e esse símbolo aqui, eles não serão impressos. Então esse layer ele vai aparecer na tela, mas na hora que eu mandar imprimir ele não vai aparecer na impressão. Isso aqui vai ter utilidade na hora que a gente estiver aprendendo a montar o desenho na folha, colocar escala nele, que alguns objetos a gente não vai querer que apareçam na impressão, mas vão ser interessantes de aparecer na tela. Então basicamente são essas opções do comando de layers. Dá para você criar, dá para você tornar o layer corrente e começar a trabalhar no layer, dá para transferir objetos entre layers, especificar a espessura de linha, etc.
Eu recomendo então que daqui em diante, todos os projetos que vocês fizerem, que vocês coloquem num layer específico para que o projeto fique mais organizado, mais fácil de se trabalhar. Uma sugestão nos projetos, uma sugestão de organização em layers, né? E até, na verdade, uma sugestão de exercício para vocês já criarem alguns layers, seria criar os layers de acordo com essa tabela que eu vou mostrar na tela agora. Então, essa aqui é uma sugestão para vocês fazerem um exercício de criação de layers. Vocês podem criar layers com esses nomes aqui, com esses tipos de linha, com essa cor e com essa espessura. A cor, quando eu vou escolher a cor, ela tem na verdade um número. Tá? Esse número, como é que eu vejo? Por exemplo, se eu estiver na tela de layers e eu quiser trocar a cor aqui, quando eu passo o cursor em cima da cor, aparece o número dela. Agora, se eu quiser digitar aqui embaixo, eu posso também digitar o número da cor que eu quero utilizar. Então, aquelas são algumas cores interessantes, né? Em geral, o pessoal procura trabalhar com essas cores aqui. Se não der, passam a trabalhar com essas outras aqui, né? Algumas dessas aqui eu utilizo nos projetos, mas isso aí vai muito de cada um, porque é mais facilidade de visualização na tela, né? Então, cada um tem uma preferência por cores diferentes, né? Então, para escolher a cor é bastante simples. Então, você tem o tipo de linha, a cor e você tem a espessura da linha sugerida aqui. Façam esse exercício de criar esses layers aqui e desenhar as coisas nesses layers. Procurem fazer os projetos utilizando esses layers e criando novos layers que vocês acharem necessários.